Olá, essa é a aula final do curso promovido pelo IRIS sobre criptografia. E eu vou ter o grande prazer de acompanhar vocês nessa última aula. Meu nome é Danilo Doneda, eu sou doutor em Direito, professor e advogado, tenho trabalho voltado principalmente para o tema de proteção de dados e privacidade. E eu vou ter o grande prazer e honra de estar aqui ladeado pelo meu amigo e conhecido de vocês, certamente, com certeza, que é o Diogo Canabarro. O Diego é encarregado de políticas públicas na América Latina da ISOC. O Diego já esteve com vocês nesse curso, né? Ele é uma figura importantíssima no debate brasileiro sobre criptografia e em tantos outros debates hoje em dia, e ele muito gentilmente vai estar aqui num diálogo no qual a gente vai desenvolver o tema que nos coube para esse encerramento. É justamente uma aula um pouquinho mais visionária, um pouco menos, digamos assim, dogmática que as anteriores, se é que as outras foram dogmáticas, mas enfim, o nosso conteúdo é um convite à reflexão mais do que outra coisa. Certamente vocês já tiveram a oportunidade de discutir, de conhecer os elementos principais da discussão de hoje sobre criptografia, a centralidade dessa discussão, dinâmicas tanto sociais quanto técnicas, mas com influência muito direta para o arcabouço jurídico e para as liberdades fundamentais dos cidadãos, além do ambiente negocial e vários outros aspectos. A criptografia, como tecnologia, ela às vezes se apresenta como uma espécie de primeira entre os pares, né? O famoso primus inter pares. É uma tecnologia que se enquadra nas definições clássicas de tecnologia. Isso é uma ferramenta feita para potencializar nossas atividades, nossas possibilidades, através de artefatos que são criados justamente com essa intenção. Porém, é uma ferramenta que galgou um certo patamar que dificilmente é compartilhado por outras tecnologias, qualquer que sejam. A tecnologia, mesmo no ambiente em que nós, do ponto de vista regulatório, né? Eu sou advogado, Diego é advogado, e muitas das discussões sobre criptografia são em termos regulatórios. A gente vai tratar aqui no futuro criptografia também do futuro da regulação, mas em muitas discussões no ambiente regulatório, a criptografia, mesmo quando se parte de um patamar de neutralidade tecnológica, que isso daí é praticamente um postulado que já nem sequer é muito discutido na regulação de tecnologia, de que as regulações são preferíveis ou somente são legítimas hoje em dia quando trata de tecnologia do ponto de vista neutro, ponto de vista neutro no sentido de não externalizar uma preferência na adoção ou utilização de uma determinada tecnologia por uma série de fatores, tanto do ponto de vista cronológico, no sentido de não engessar o próprio desenvolvimento tecnológico, quanto de várias outras matizes, do ponto de vista concorrencial, do ponto de vista da inovação, que aliás ligado ao anterior. Enfim, uma das grandes dicas, né, dos postulados para que a regulação hoje em dia não mantenha o passo com a tecnologia, porque essa é outra discussão, talvez seja impossível e nem seja sequer desejável que a regulação mantenha o mesmo passo que a tecnologia. Muitos autores clássicos, desde Frosini a outros, sempre recordavam que é saudável e desejável que a regulação esteja um passo atrás, ou alguns passos atrás da tecnologia, até para que nesse espaço, nessa defasagem, surja um elemento, ou surja uma zona de uma certa liberdade em que novas tendências, tanto técnicas quanto regulatórias, podem ser testadas e sem que haja os riscos nem do engessamento, nem digamos, um certo sobrepasso. Mas aqui falando, mesmo nesse ambiente em que a neutralidade tecnológica é quase uma fora de discussão, a criptografia ela se apresenta em várias instâncias como quase que uma exceção, tomando uma certa liberdade poética, quase que uma exceção no sentido de que normativas chegam a mencionar
diretamente por vezes, e quando não fazem diretamente, deixam entrever uma porta de uma maneira bastante clara que determinadas soluções somente podem ser alcançadas ou podem ser alcançadas de uma maneira indiscutivelmente eficaz ou adequada por meio da criptografia. A criptografia, enfim, é o instrumento para várias finalidades. Dentro da proteção de dados, por exemplo, nós temos na LGPD, não temos uma menção direta à criptografia. Temos até no decreto do Marco Civil, né, no 8771, se fala da encriptação, né, se não me engano é essa a palavra utilizada. Né? Na LGPD não temos. Mas não há sequer discussão de que alguns dos instrumentos, alguns dos mecanismos que hão de ser utilizados para atingir uma maior compatibilidade, adequação aos pressupostos da lei, somente podem ser hoje alcançados pela utilização de algum nível de criptografia em alguns dos pontos. E o que nós temos hoje vai certamente se projetar para o futuro. Ainda mais, você falando da LGPD, há muita coisa para se projetar também, porque estamos nos primeiros momentos de implementação de uma nova lei. Então, a forma pela qual, seja as autoridades públicas, o judiciário, vai reconhecer que o sistema informatizado é adequadamente seguro, nos termos da LGPD, que ela fala de uma segurança adequada, certamente vai ter muito que ver com a forma pela qual são implementados instrumentos técnicos de segurança que certamente vão ter que usar a criptografia. A experiência estrangeira, obviamente, leva para esse mesmo caminho. Vários documentos regulatórios indicam que melhores práticas, que determinadas implementações que utilizam criptografia para o tratamento de dados pessoais, restringindo o acesso não autorizado e restringindo, por exemplo, riscos de vazamento de dados, de incidentes de segurança da informação, pelo fato de que, eventualmente, quando em sendo vazados, em sendo acessíveis, estariam criptografados, são elementos que, em muitas circunstâncias, são nem sequer discutidos, são tidos como elementos naturalmente presentes em qualquer framework básico de segurança. Então, temos aqui a criptografia como uma tecnologia que se insere quase como se fosse uma lei subjacente. E, em muitos casos, podemos discutir um pouquinho também um aspecto quase, enfim, um pouquinho mais pendente, talvez, para a própria filosofia da normativa, mas no sentido de que, hoje em dia, vários comportamentos, várias possibilidades de ações que se podem ou não podem ser tomadas com dados pessoais vão depender também de limites, de barreiras que vão ser ditadas por ferramentas técnicas, tecnológicas. Por exemplo, a grande discussão que, de certa forma, num passado imediato, é a mãe de todas as discussões sobre a privacidade do Brasil, que é a implementação de mecanismos de criptografia ponta a ponta em aplicativos de troca de mensagem. Você tem aí o quê, propriamente? Você tem uma implementação de um mecanismo tecnológico que, tecnicamente, é capaz de prometer e entregar algo que anos e anos de desenvolvimento de normas regulatórias não são capazes de entregar, pelo menos num corte imediato em relação da comunicação entre as pontas, de uma maneira tão absoluta, uma segurança tão grande em relação à visibilidade e à opacidade da informação por intermediários. Enfim, rios e rios de matéria legislativa podem passar embaixo da ponte sem que possam ter ultrapassado digamos assim, até beleza dessa ferramenta tecnológica, o que nos leva a ter que considerar claramente a tecnologia como um elemento regulatório e que, em alguns momentos, vai estar, digamos assim, quase plasmado com os instrumentos jurídicos em termos de eficácia, em termos de aplicabilidade, o que é muito interessante, mas, por outro lado, está na raiz de vários dos nossos problemas de concatenação da tecnologia com a regulação. Nessa nossa última aula que a gente vai dar agora sobre o futuro da criptografia, nós vamos procurar abarcar nessa discussão pelo menos 3 pontos. Primeiro, uma discussão sobre o futuro da criptografia do ponto de vista técnico, com alguns relances
pensando alguns elementos que devem ser levados em conta, obviamente sem pretensão de nos alongarmos em termos técnicos, os quais o Diego não é engenheiro, nem mesmo eu, inclusive eu até comecei a faculdade de engenharia, mas eu não terminei, portanto não me meto a ser mais incisivo quanto a isso, mas que pode ser e são relevantes do ponto de vista regulatório. Depois, partimos para uma análise do ponto de vista policy, de políticas públicas em relação à implementação, como essas tecnologias vêm sendo absorvidas, vêm sendo utilizadas, instrumentalizadas no tecido regulatório. E, por fim, aqui nessa discussão, vamos tratar do elemento que talvez nós tenhamos identificado como o mais relevante para identificar o que a sociedade, nós, usuários, o setor privado, o próprio regulador, espera da criptografia e que, às vezes, até em alguns entes, pode gerar um comportamento esquizofrênico. Isso é, exigir da criptografia uma coisa, seu contrário, que é a confiança. Você exige da criptografia que ela seja a tecnologia no vértice de vários instrumentos hoje indispensáveis para a nossa vida cotidiana, e ao mesmo tempo que se constroem argumentos para que essa confiança seja quebrada em alguns momentos. E como que essa discussão, que, digamos assim, do ponto de vista racional, assim, talvez não tenha um fim muito claro, um pouco disso, mas como isso vai interferir no panorama regulatório. E é claro, né, quando a gente trata de criptografia, temos uma larga história por trás de nós e aventar sobre o futuro nada mais é que uma forma de nós tentarmos dar uma opinião sobre como nós lemos o passado. Talvez muitos dos elementos do passado da criptografia possam ser recorrentes no futuro, possam ser novamente vislumbrados em outras ocasiões, isto é, discussões sobre as vantagens e desvantagens da instalação de backdoors, novas intervenções nas estruturas criptográficas que eventualmente possam ser caracterizadas ou tenham semelhanças à imposição de backdoors, estão hoje na pauta, tem que ser levados em conta. E também, nesse sentido, cada vez mais também pode ser interessante notar que a criptografia é um tema que, curiosamente, desperta, de certa forma, paixões e fomenta, incita pessoas, players de todos os lados, a serem bastante incisivos quanto à sua utilização. Não é por acaso, né, que temos, enfim, uma larga história de utilização da criptografia antes e depois da informática, mas, por exemplo, depois da informática tivemos um movimento que a gente pode chamar de tanto técnico quanto cultural, dos cypherpunks, que foi tremendamente relevante em um determinado período, foi talvez por alguns anos foi a mailing list mais famosa da internet, né, Diego? E criou, se alguém for dar uma olhada na relação de pessoas que fizeram parte daquela lista, vai encontrar muita gente que até hoje está na vanguarda das discussões e de lá veio desenvolver coisas, desde mecanismos de blockchain, contratos inteligentes, continuou na área de criptografia, enfim, muito do cabedal técnico e cultural que envolve essa discussão vem daquele momento onde havia uma mentalidade libertária, ainda em muitos pontos indistinguível também de uma mentalidade quase de business, negocial, também muito atenta a vários utilitários e várias utilizações práticas e bota prática nisso da criptografia. Então, esse daí digamos assim, acabou-se inicial na nossa conversa, vai ser muito longa e eu gostaria de já chamar o Diego aqui para colocar suas impressões e para a gente começar a bater bola sobre a primeira das nossas vertentes da nossa discussão, que é a tecnologia por trás da criptografia. O que esperamos dela para o futuro, Diego? Em relação aos teus prolegômenos, Dona, assim, que foram tipo uma aula e um repasse histórico muito bom, eu acho que eles permitem afirmar que, na prática, né,
discutir, como tu mesmo falou, discutir o futuro da criptografia é falar sobre nossas impressões do passado, mas talvez a gente pode até projetar que o futuro da criptografia é o passado da criptografia, porque isso se conecta com, especificamente, a aula que eu dei no curso relativa ao tema das crypto wars, né? Então, assim, na verdade, a gente começou falando da disputa entre a tentativa de controle pelo Estado em relação aos indivíduos, depois do Estado em relação às empresas, e a gente terminou aquela conversa dizendo, talvez a gente deixe de falar a respeito de guerras bem delimitadas em tempos históricos, e a gente passe a falar de uma guerra no sentido clausewitziano do termo, né, de um estado permanente de condução dos assuntos em sociedade. E acho que talvez a parte técnica é uma parte que segue como sendo esse processo de ação e reação no sentido de melhorar, por um lado, a capacidade de proteção dos dados, sejam dados pessoais, dados estratégicos negociais, dados estratégicos para a segurança nacional e internacional dos Estados, e, por outro lado, há um esforço permanente que já existe, que vai continuar, de poder quebrar, né, todas essas medidas e essas camadas que a gente utiliza para proteger esses dados, por um outro lado. E aí a gente tem que lembrar também que criptografia aplicada, para além da discussão matemática, da construção de algoritmos e de resolução de problemas matemáticos difíceis, né, ela envolve uma dinâmica de desenho de sistemas informáticos, implementação e funcionamento de processos nesses sistemas informáticos, e também a questão de gestão das pessoas, dos processos mais amplos, né? Então, eu quero dizer que, por essa perspectiva técnica, tecnológica, né, a gente não pode perder de vista que a gente está lidando não só com a discussão matemática do troço, mas também como é que a gente implementa, ou seja, embeda, né, matemática nos sistemas que a gente utiliza, e como é que a gente orquestra os fluxos e governa, na verdade, as dinâmicas humanas que estão por trás do uso da tecnologia. Eu queria começar com esse aspecto. E aí é que eu acho que a gente chega naquelas coisas que sempre que se fala sobre o futuro de criptografia, levam para a discussão a questão da computação quântica, né? Aquela dinâmica de utilizar o fato de que os elétrons se comportam como partícula e ao mesmo tempo como onda, se eu não estou enganado, né, Dona? Para justamente aproveitar esses dois estados específicos possíveis das partículas que estruturam a informação digital, com a finalidade de facilitar, digamos assim, a dobra, né, dos códigos que efetivamente estão aí cifrados, né? O ponto da computação quântica é que geralmente ela vem sendo tratada como algo que vai diminuir o tempo e o esforço necessário para decifrar códigos, né? Se aproveitando dessa dualidade aí da partícula onda, né? O principal problema é que a gente também não pode tirar de vista da discussão do futuro a maneira com a qual a própria computação quântica vai nos ajudar a resolver problemas de como cifrar os dados de maneira também exponencialmente mais forte, e como é que a gente vai conseguir, né, contra-atacar essas ameaças que vêm da própria criptografia quântica, né? Essa dualidade, ela é uma dualidade que ela é importante de ser considerada, porque todas as coisas que a gente lê no Google quando coloca criptografia e computação quântica é que, bom, com a criptografia quântica vai reduzir enormemente o desafio posto pelas chaves criptográficas, mas em paralelo a gente precisa lembrar que tem muita gente tentando desenvolver aplicações de criptografia quântica justamente no sentido de aumentar ainda mais a dificuldade matemática de quebrar a criptografia quântica. Para terminar, em relação a esse ponto da criptografia e da computação quântica, a gente não pode perder de vista também
a ideia de que a computação quântica ela é, sobretudo, experimental, né? A gente ainda não tem computação quântica aplicada em uma escala industrial, a gente não tem computação quântica sendo viável e estável, né? A gestão dos qubits, né, que estruturam a computação quântica, ela ainda é uma coisa de laboratório. Ela apresenta um potencial. Então, eu particularmente tenho essa incredulidade, essa dúvida de que a gente, na nossa vida, vai ver a computação quântica representando um problema cotidiano, assim, em relação à criptografia. Mas isso não impede que a gente discuta esses temas, e eu não me surpreenderia se as agências de inteligência mais avançadas do mundo já tivessem aplicações experimentais dentro dos seus laboratórios que eventualmente sejam postas em prática no dia a dia do funcionamento do ciberespaço, né, para a gente ficar com os cypherpunks aí ou algo do gênero. Sim. A questão da computação quântica, à primeira vista, hoje, para a gente, não pode ser tratada como uma coisa, eu imagino, muito diferente que uma exacerbação vetorial da potencialidade da criptografia. E, nesse sentido, como bem pontuou o Diego, a criptografia de várias áreas de estrutura técnica é uma daquelas que fica mais claro a importância do refluxo, do feedback, ou do code break. Aqueles que quebram o código fazem um trabalho em prol do desenvolvimento criptográfico eventualmente tão relevante quanto aqueles que constroem o código, né? Um pressuposto, enfim, uma complementação. Muitas obras que abordam tecnicamente a ciência criptográfica têm a ver com isso. Até me lembrei, e por acaso tem aqui o maior livro considerado da história da criptografia, grande, né? O nome é Code Breakers. Não estou falando das pessoas que fizeram o código, mas, enfim, claro que isso fala, mas a abordagem que fez o autor decidir pelo título do livro foi pelas pessoas que quebravam o código, que incitavam a indústria, seja quem a gente possa chamar de indústria criptográfica em uma dada época, a ir além. Hoje em dia, qualquer envolvimento de uma tecnologia quântica em quebrar códigos vai, obviamente, se refletir num outro esforço, no mesmo vetor, de mesma grandeza, mas o vetor contrário, de construir códigos mais rígidos. Agora, algumas variáveis estão aí, né, Diego? A gente não sabe como que isso pode refletir num novo balanceamento de poder. A gente não sabe se algumas tecnologias, como a criptografia homomórfica, que hoje em dia, teoricamente, ela é plenamente plausível, em pequenas aplicações ela é possível, mas que requer um nível de uma densidade de circuitos, de chips, enfim, um poder computacional incomensuravelmente maior do que os procedimentos criptográficos normais. Sim. Talvez possa ser possível na criptografia quântica. Isso eventualmente pode mudar o perfil de alguns produtos e serviços de uma forma que ainda tem que ser considerada. Você queria falar uma coisa? Sim, duas. Uma sei lá, é uma curiosidade a título geral, assim, aleatório, como são os nossos papos, né, Doneda? Quando o Codebreaker saiu pela primeira vez, o David Kahn foi pessoalmente assediado pela NSA para não publicar o livro, e ele parece que teve contratos com algumas editoras rompidos justamente por conta dessa pressão econômica da NSA em relação a não publicação desse livro lá na época em que ele publicou, né? Agora ele já evoluiu várias edições depois e tal, né? Mas um tema sobre a criptografia quântica, Doneda, talvez a gente possa, inclusive, encerrar uma discussão rápida que a gente consegue dar de overview para o pessoal aqui, que é a seguinte, né? A computação quântica, ela tem levado justamente ao desenvolvimento de uma área da criptografia que é a chamada criptografia resistente à computação quântica, ou a criptografia pós-computação quântica. Né? Então, eu quero dizer que no futuro, já que a gente está fazendo exercício de projeção, essa dinâmica de ação e reação, né, e se a gente consegue ver tanto, de um lado, a computação quântica sendo traduzida em produtos viáveis, quanto a essa
criptografia pós-computação quântica também sendo traduzida em produtos viáveis, a gente não vai estar tendo essa conversa mais no futuro, né, sobre qual o efeito da computação quântica para a criptografia, porque vai ser discussão sobre criptografia como a gente tem feito hoje, né? E pronto. Agora, isso não. E já que tu trouxe a questão da criptografia homomórfica, talvez valha a pena a gente dar o contexto, né? A criptografia homomórfica ela tem sido desenvolvida muito por conta do avanço da ideia de computação em nuvem, né? Em que, na verdade, o problema principal da criptografia hoje, seja de chave simétrica ou de chave assimétrica, é que sempre que tu tem uma base de dados em descanso, como é que se fala isso, Dona Eda? Uma base de dados estática, para que tu consiga operar nesses dados e processar esses dados, tu precisa necessariamente aplicar a chave para decifrar os dados e trabalhar com esses dados abertos. Então, quando a gente dizia também, é o buraco analógico, né? Exato. Então, assim, quando tu efetivamente precisa usar um serviço de nuvem, serviço de desenvolvimento de software como serviço, né, ou um serviço de software como serviço já pronto, por mais que tu use criptografia para proteger os dados em trânsito das tuas máquinas locais até que eles cheguem na nuvem, né, na nuvem esses dados estão abertos, enquanto eles não estão em repouso, né? No momento de aplicar um processo computacional para os dados, eles, no geral, eles sempre vão ter que estar em texto pleno, texto cheio, né? Isso, exato. E aí, na verdade, é o seguinte, tu precisa, isso nos conecta ao último ponto da conversa, que é a confiança. Tu precisa ter confiança de que o cara que está te oferecendo o serviço de nuvem não vai, ele próprio, olhar para os dados e que ele não vai conceder acesso a partes terceiras, né? Tanto é que a gente sempre vê nas discussões com as agências de aplicação da lei que eles dizem, não, mas quando eu preciso, eu vou no serviço de nuvem e eu coajo o serviço de nuvem a me entregar acesso a esses dados criptografados. Aí vem o reforço daquela dinâmica de que a criptografia ponta a ponta é uma das maneiras de evitar esse tipo de problema, porque ela só se resolve localmente. E a criptografia homomórfica tem avançado bastante nesse sentido, no sentido de permitir que seja possível tratar esses dados sem decifrá-los, né? Justamente por propriedades matemáticas da criptografia homomórfica que permitem que não se tenha acesso a isso. Isso você faça uma operação com dados criptografados sem precisar descriptografá-los. É como se fosse um cego tricotando. Você vai dar a linha, ele vai fazer tricô, mas não tem a menor ideia da cor do que está fazendo, né? Exato, e isso é permitido por propriedades matemáticas que estão por trás da estruturação dos algoritmos de criptografia homomórfica, né? Porque eles necessariamente vinculam o produto da cifragem aos dados originais, né? No caso da criptografia tradicional, o produto ele é aleatório em relação aos dados específicos que estão sendo tratados aqui. Apesar de tu criar dificuldades para decifragem na criptografia homomórfica, o código final cifrado ele guarda uma estreita relação com o dado final. E isso tem sido apontado como, por exemplo, o caminho para o avanço daquela dinâmica de client-side scanning, né? No sentido de que o client-side scanning, que é essa ideia de tu olhar para os conteúdos nos dispositivos antes de implementar a criptografia e contrastar esses dispositivos ou uma base de dados dentro do próprio dispositivo ou em um servidor externo, a ponto de poder bloquear, de poder identificar circulação de material proibido, né? Isso é muito feito para combater pedofilia, para combater violação de propriedade autoral, de direito autoral e teoricamente a criptografia homomórfica vem sendo inclusive vendida pela União Europeia, e aqui tem uma interface entre policy e tecnologia que a gente não tem como colocar, vem sendo vendida como a solução para que as autoridades consigam olhar para dentro dos nossos dispositivos sem ver o que está passando aqui dentro do nosso dispositivo, mas extrair hashes ou outras estampas desse dispositivo que batam com bases de dados externas de
conteúdos já catalogados como conteúdos ilícitos. E aí a gente pula diretamente na questão da regulação da criptografia, cujo maior desafio hoje em dia é concatenar demandas diametralmente opostas, uma clamando por maior segurança, e aqui não digo somente usuários, várias estruturas que hoje em dia dependem da criptografia estão sendo utilizadas não somente para trocar mensagens, mas para fazer coisas sem as quais a gente não vai mais aprender a viver, desde transações bancárias, movimento de fluxo de capital, tantas outras coisas e mais ainda que foram potencializadas pela nossa vida doméstica, digamos assim, durante a pandemia, né? Enfim, um nível alto de segurança para praticamente vários aspectos da nossa vida, dos movimentos negociais, etc., é algo do que absolutamente não se pode mais prescindir hoje em dia. E, ao mesmo tempo, há uma demanda, no outro sentido, de que esses mesmos sistemas criptográficos, ou alguns semelhantes, tenham algum tipo de canal que permita alguns agentes autorizados, eventualmente, dar uma olhada no que se está passando para evitar que, enfim, crimes sejam perpetrados, enfim, para motivos de investigações law enforcement em geral. A grande questão aqui é que a tecnologia ela é tão forte quanto bastante clara, no sentido de que qualquer brecha aberta pode ser explorada por vários atores. Você não vai escolher antecipadamente quais atores vão e quais não vão se aproveitar das brechas. Sim. Você abre uma brecha e depois o que vai ser feito daquilo, o tempo dirá, e certamente a gente, em abrindo, vai ter que conviver sistemicamente com uma situação menos confortável, menos segura do que antes. A grande questão é até que ponto é relevante e faz sentido para a gente como sociedade isso. E mesmo a computação homomórfica, né, Diego? Desculpe, a criptografia homomórfica, ela não é propriamente uma técnica para investigação, ela é uma nova camada de segurança, é toda uma nova criptografia que deveria ser eventualmente imposta, talvez por meio regulatório, talvez por um determinado incentivo, que hoje isso não é muito realista pela falta até de estrutura computacional para que a gente tenha isso, mas é uma solução que se vislumbra e que eventualmente possa cair fora da definição natural de backdoor, né? Aí a gente chega a uma reflexão que talvez seja mais conceitual e mais filosófica, porque esse é um outro ponto assim, que está no futuro imediato das discussões sobre criptografia, né? A gente tem ouvido, teoricamente ficou muito pesado esse termo, né? Backdoor. Então, nos últimos 3, 4 anos, a gente tem visto o debate e as pessoas que defendem backdoor, elas iniciam sempre a frase dizendo assim, não se trata de colocar um backdoor, não se trata de afetar a criptografia, né? A gente só quer poder ter acesso delimitado ao conteúdo de uma determinada pessoa. Tá, mas para fazer isso, o único jeito de tu fazer isso sem que a pessoa efetivamente saiba, controle e tudo mais, é por meio de um backdoor. Um backdoor é um acesso traseiro, é um acesso, digamos assim, excepcional, fora daquilo que tu espera do teu próprio serviço, né? E aí de novo eu conecto a questão ao client-side scanning, né? Essa ideia de fazer o escaneamento local no dispositivo. Invariavelmente, por mais que não tenha uma porta onde alguém possa abrir e simplesmente entrar, tu tem uma espécie de porta traseira que pode ser usada sempre que possível para saber o que as pessoas estão falando umas com as outras, né? Então, eu acho que a gente precisa retomar o campo semântico mais ampliado dessa palavra backdoor, né? Dessa dinâmica que em inglês talvez tenha um sentido diferente do que ele tem aqui no português. Para a gente, esse acesso excepcional, este acesso não autorizado, ele pode acontecer antes de cifrar, depois de cifrar, durante o trânsito, né?
para mim, pessoalmente, eu demorei a aceitar essa acepção da palavra, Dona Eda. Assim, demorei mesmo, porque pensando pela lógica da constituição de um sistema, né, dessa ideia de inserção de no código de algo que, para mim, backdoor era isso, né? Só que hoje em dia eu já entendo o backdoor de uma maneira um pouco mais ampliada. Backdoor é quando tu tem qualquer possibilidade de um terceiro não autorizado saber o que tu está fazendo dentro desse teu sistema. E, às vezes, nem literalmente ter acesso ao conteúdo completo de comunicações. Por exemplo, no client-side scanning, você pode ter um nível de informação que não chega ao nível conteúdo minudente, mas que leve alguma coisa que alguns podem chamar até de metadados, ou um perfil geral da comunicação, ou, claro, enfim, uma ideia dos elementos que tiveram colocados. Mas, enfim, o que acontece, no fundo, é uma quebra de expectativa quanto à segurança e privacidade na comunicação, que é justamente o objetivo do backdoor, e é justamente o contrário do que se almeja com o sistema criptográfico rígido e forte. Então, você tem aqui uma diminuição de segurança. Então, eu vejo que, independente de chamar de backdoor ou preferir uma outra terminologia, talvez no caso, ser muito estrito na noção, uma noção backdoor como um grampo, né? Alguma coisa parecido com o grampo, alguma coisa que remonta até a lei da interceptação para muita gente, você tem que é necessário a gente trabalhar com quebras de expectativas e diminuições artificiais feitas na segurança e na confidencialidade de comunicações que você poderia ter com a criptografia aplicada no seu estado da arte. Isso, mas aí tem um ponto, se a gente considerar também a questão da policy, Dona Eda, né, de política pública, que é a seguinte: como ficou muito carregado a ideia, né, do backdoor, como ficou muito carregado o debate em torno de quebrar a cripto ou não quebrar a cripto, é necessário algo do gênero, a gente tem observado tendências contemporâneas que vão se refletir nos textos de lei e na conduta das autoridades no futuro, que visam simplesmente criar um mandato geral de cooperação com as autoridades. E isto é um problema prático, né? Porque no passado a gente viu, por exemplo, aquela ideia do Clipper Chip, né, nos Estados Unidos, que era assim, ó, instale este chip no teu sistema para nos dar acesso, né? Ou então é o seguinte, faça rastreabilidade no aplicativo de mensagem naquele termo, né? Me dê as chaves, deposite as chaves aqui neste depósito de chaves. Hoje a gente tem visto coisas, e aí eu acho que União Europeia, Índia, a Austrália talvez são vanguardas nesse sentido, de dizer assim, você tem um dever genérico de me dar acesso a tudo aquilo que eu precisar. Você deve colaborar com as autoridades para que elas tenham acesso à evidência geral que seja necessária para resolver. Isso está aqui, está vindo, está no Código de Processo Penal, no esboço de Código de Processo Penal que a gente está discutindo hoje, né? Sim, eu perigo real porque, eventualmente, não existe a ordem direta de faça isso ou faça aquilo. Faça isso, faça aquilo, mas somente uma consequência para a chamada não colaboração. E acho que não é à toa que o Fachin, no voto dele, no caso do WhatsApp, ele disse, olha, por enquanto a gente pode afirmar que o Estado não pode intervir na iniciativa privada de uma maneira a que reduza potencialmente a segurança da coletividade, né? Justamente. Enfim, acho que a gente já entrou também na questão justamente da confiança, com a qual nós aproveitamos também para caminhar para o encerramento dessa conversa, no sentido de considerar elementos como expectativas legítimas de confidencialidade dadas, inclusive pelo conhecimento do potencial das tecnologias, inclusive num diálogo que eu não duvido que em pouco tempo acabe sendo bastante paralelo e semelhante às discussões sobre open hardware, inclusive sobre sistemas fechados, que hoje em dia são cada vez mais comuns, né? Recentemente,
Bom, o Cory Doctorow escreve sempre sobre isso, né? Mas escreveu um artigo sobre o feudalismo digital das grandes plataformas que nos oferecem tantas coisas boas aos quais nós sucumbimos alegremente, mas, enfim, sempre a um determinado custo. Esse custo, às vezes, se deixa entrever quando verificamos a indisponibilidade de ferramentas que nós sabemos que podemos existir, mas que estão limitadas. Enfim, é a utopia, de certa forma, a ideia Lawrence Lessig, virando-se contra nós como um vaticínio do futuro. Isso é, o código vai te impedir de fazer as coisas. Isso juntamente com disponibilidade errada, por isso que, enfim, a discussão sobre a liberdade e amplitude do uso de sistemas criptográficos, na verdade, ela se conecta a discussões até maiores que tem a ver com a disponibilização de todo o arcabouço de dispositivos, inclusive hardware, a que nós temos e vamos ter, as próximas gerações certamente vão ter acesso, ainda mais na medida que nós dependemos cada vez mais deles para as coisas mais básicas quase da nossa vida. E é isso, né? Para terminar, eu acho que convém a gente só reforçar uma coisa que a gente comentou lá no início, né? O futuro da criptografia me parece o passado, porque, de novo, o avanço da criptografia ele tem sido pautado ao longo dos anos pelo aumento da desconfiança, né? Para resolver o problema do fato de que num sistema tão desintermediado como a internet, a gente não é obrigado e nem tem como ter confiança nos distintos intermediários de quem a gente depende, né? E a gente volta inicialmente ao problema da confiança, né? Porque hoje em dia o Estado, para poder ter acesso a qualquer coisa de evidência digital, ele precisa depender de um intermediário implementando isso. Então, por mais que o agente do Estado diga que ele busca uma intervenção delimitada, né, focada em indivíduos, em sujeitos, em suspeitos, ele, na verdade, faz isso a partir de uma solução técnica ou tecnológica que abre espaço e deixa disponível a que o próprio intermediário tenha um acesso irrestrito e não delimitado ao conteúdo das questões. Mas aí tudo bem, a confiança, ela poderia ir no sentido de dizer, a gente confia no Estado, a gente confia na empresa, mas a gente não tem como garantir o alinhamento desses princípios entre esses dois atores, a gente não tem como garantir, por exemplo, a permanência desse intermediário no controle da própria tecnologia, digamos que ele venda a empresa para um outro que não partilhe dos mesmos princípios, dos mesmos valores que a sociedade democrática ou algo do gênero, mas mais ainda, né? Essa é uma ferramenta que ela tende a ser replicada para vários outros fins, porque o mágico e o trágico da tecnologia é o fato de que a tecnologia e a apropriação da tecnologia, ela não depende da vontade original dos criadores e ela depende do contexto e das intenções contextuais onde ela é empregada. Então, por isso que eu digo, o futuro é o passado. Exatamente, Diego. E eu acrescentaria ainda o fato de que a tecnologia, que muitas vezes a gente aborda, estuda, considera como uma força em si mesmo, ela, na sua aplicação, ela sempre está condicionada a uma situação de relação de poderes. Se você tiver algum ente, um intermediário que seja, para o qual, por um acaso qualquer desenvolvimento tecnológico, ele entre num papel de nó principal, tem acesso a muita informação, ele vai se tornar um alvo para tentativas de tomar de controle, poder e assim por diante. Então, e por isso é tão importante também, por certo lado, institucionalizar algumas garantias a fim de que elas não fiquem somente à mercê de determinadas relações de poderes que mudam para o bem e para o mal o tempo todo. Mas é isso que nós queríamos trazer, né? Um papo sobre o futuro que nós tivemos com base no passado e com a nossa bagagem, que, enfim, os seres cronológicos que somos, só podia ser ancorada na experiência anterior, nosso passado, mas acho que, aliás, estou plenamente convicto que, no caso da criptografia, nós já temos uma série de elementos que permitam projetar alguns dos seus percalços para o futuro imediato e mais a médio prazo, algumas
perspectivas já se fazem sentir desde logo. Eu queria agradecer tanto ao Iris aqui pelo convite para a aula, quanto para o Diego pela gentileza, pela contribuição imensa que deu aqui nessa nossa última conversa. E até mais todo mundo. Obrigado.